Olá, nós estamos aqui mais uma vez para gravar mais um vídeo do nosso canal Livre-Arbítrio, que está baseado na palavra de Deus, que está escrito em 1 Coríntios 6,12, que diz: todas as coisas me são lícitas, mas nem todas me convêm. Então eu tenho esse livre-arbítrio, claro que eu tenho, para fazer aquilo que agrada a Deus, mas eu posso fazer o que não agrada, mas se eu fizer eu vou arcar com as consequências. Então é preferível fazer o bem, obedecer a Deus, é melhor obedecer do que sacrificar. Ok? Hoje eu estava lendo um texto de Êxodo e onde Moisés foi ao monte atender a um chamado de Deus e aí deixou o povo de Israel lá embaixo e subiu. E como ele demorou muito, porque ele estava conversando com Deus, Deus estava passando para ele os 10 mandamentos, então ele pegou 2 tábuas de pedra e escreveu lá os 10 mandamentos, Deus deu para ele e tal. E quando ele desceu do monte, o povo tinha feito um bezerro de ouro, estavam lá adorando um bezerro de ouro, e aí ele foi lá para Arão e falou: Arão, por que o pessoal está fazendo isso? Onde eles estão com a cabeça? Isso aí. Aí Moisés ficou muito furioso, que ele quebrou as 2 tábuas de pedra e foi lá, pegou o bezerro, queimou, tocou fogo no bezerro e derreteu, fez pó, depois ele jogou o pó na água, enfim, ele ficou muito furioso, muito furioso. E a consequência não foi nada boa. Por quê? Nós não podemos adorar outro Deus, Deus com D minúsculo. Nós só temos um Deus que nós devemos adorar, que é o Deus Todo-Poderoso, o Criador dos céus, do mar e da terra, que criou todo o universo. Ele é dono de tudo, dono de todo o ouro, de toda a prata. Ele é o Deus Todo-Poderoso e Ele nos ama. Então, o que Deus quer de nós é que nós busquemos somente a presença dEle e que nós também possamos ter uma fé fervorosa, uma fé onde nós vamos crer no impossível, construir no impossível, porque Deus é poderoso, Ele gosta quando nós mostramos para Ele que nós confiamos nele, que nós sabemos que Ele pode todas as coisas, e nós pedimos e Ele vai e faz. Ele faz por nós, porque Ele nos ama. Muitos perdem de buscar, de obter as suas bênçãos, porque não buscam a Deus, não buscam orar, não buscam fazer o estudo da palavra, não buscam a comunhão com Deus e com os irmãos. Então, perdem as bênçãos, ficam aí sofrendo sem ter as bênçãos que poderiam ter. Basta apenas buscar a Deus. E não podemos adorar a outro Deus, que não existe, é somente o Deus Todo-Poderoso. Então, na Bíblia, nesse texto que eu li hoje lá de Moisés, de Êxodo, né, que fala de Moisés, ele falou para Deus que o povo cometeu um grande pecado. Aí as pessoas falam: mas não tem pecadão, pecadinho. Não, não tem pecadão nem pecadinho. Pecado é pecado, seja uma coisa pequena ou seja uma coisa grande. Mas o que ele falou foi que o povo cometeu um grande pecado, porque foi adorar um bezerro de ouro feito por Arão. E aí ele ficou muito furioso, porque quando nós amamos o nosso Deus, é muito maior do que quando nós amamos a nossa esposa, a nossa filha, nosso filho. Nós amamos, mas Deus em primeiro lugar. Então, tudo que nós vamos fazer, Deus em primeiro lugar. Não podemos nos prostrar diante de outros deuses, é só Deus, só Deus. Ele é poderoso, Ele é um Deus verdadeiro, Ele é um Deus amoroso, mas Ele é justo também. Ele é fiel, Ele é justo, Ele perdoa. Tem um texto na palavra de Deus que fala: o choro dura uma noite, mas a alegria vem pela manhã. Por que a alegria vem pela manhã? Porque as misericórdias do Senhor se renovam a cada manhã e elas não têm fim. Só que as misericórdias do Senhor não tiram de nós a consequência daquilo que nós fizemos. Tudo aquilo que nós fizemos de errado, nós vamos ter que pagar com as consequências. Porém, tudo aquilo que nós fizemos corretamente, obedecendo a Deus, nós vamos também colher consequências boas, porque Deus, Ele é fiel. Ok? Então, nessa hora que nós estamos aqui, nós vamos orar pedindo a Deus a proteção, a direção, a sabedoria, tudo aquilo que nós precisamos para fazer a vontade dEle. E você que está aí assistindo esse vídeo, você tem um pedido, um desejo, uma necessidade, está precisando de uma bênção poderosa, vamos orar junto, porque é assim que Deus quer. Deus se agrada de nós quando nós colocamos tudo diante dEle e também, claro, o que mais agrada a Deus é que a gente obedeça, que a gente seja obediente à palavra dEle e fazer o bem, não fazer o mal.
O mal a gente até ignora o mal, não sabe nada do mal, mas do bem, fazer o bem, porque isso é o que Deus quer de nós. Ok? Senhor, nosso Deus e nosso Pai, eu te peço nessa hora, Pai, que eu creio no impossível, Pai. Eu creio que o Senhor pode fazer o impossível acontecer, porque a minha fé é no Senhor Deus Todo-Poderoso, o único Deus que pode todas as coisas, que pode curar aquele que está enfermo, aquele que está com câncer, aquele que está com qualquer tipo de enfermidade gravíssima. O Senhor tem poder, porque o Senhor deu a ordem lá para Ezequiel, no Vale dos Ossos Secos, Ezequiel 37, que ele profetizasse vida naqueles ossos que estavam ali no vale, e os ossos se levantaram, os ossos tomaram forma, foram ressuscitados pelo poder da tua palavra, mas a ordem que o Senhor deu a Josué, a Ezequiel. O Senhor deu a ordem a Ezequiel, Ezequiel foi lá e profetizou e os ossos se levantaram. Então, Pai, o Senhor pode tudo, o Senhor pode ressuscitar um morto, o Senhor pode fazer o sol parar, a lua parar, a chuva cair, a chuva passar, enfim, o frio, o Senhor faz tudo o que o Senhor quer, porque o Senhor é o Deus Todo-Poderoso. O Senhor é quem dá a vida e o Senhor é quem tira a vida também. Então a palavra diz que há tempo para tudo. Há tempo de chorar, há tempo de sorrir, há tempo de abraçar, há tempo de afastar-se de abraçar, há tempo de viver, há tempo de morrer. Então há tempo para todas as coisas. Mas nós que confiamos no Senhor, a tua palavra também diz isso. Todos aqueles que te amam, que confiam em ti, terão longevidade, terão mais tempo de vida para viver na tua presença, porque nós queremos estar contigo. Eu quero estar contigo, Senhor. Em nome de Jesus, Senhor. Em nome de Jesus. Pai, em nome de Jesus, recebe a minha gratidão, a nossa adoração, a nossa gratidão. Recebe, Pai, esse tempo de louvor e adoração ao Senhor. Olha para nós, olha para dentro de mim, Pai, olha para dentro de cada um que está orando comigo. O que nós precisamos mudar, o que eu preciso mudar na minha vida, para que o Senhor olhe para mim com os teus olhos de amor, de bondade, de misericórdia, de perdão, de justiça, e o Senhor faça aquilo que o Senhor tem preparado. Os seus planos são maiores que os nossos, os seus planos são melhores que os nossos. A tua palavra diz, bem sei eu os planos que tenho para vós. Então, Pai, em nome de Jesus, cumpre em minha vida os teus planos, abençoa, Deus, os meus filhos, os meus netos, abençoa a Rira e o Heitor, abençoa, Senhor Deus, a Luísa, abençoa o Daniel, abençoa o Davi, o Pedrinho, a Elizabeth, o Caio Henrique, e toma conta, Senhor Deus, porque o Senhor é poderoso, assim como de cada um que está aqui pedindo também, Pai, tem uma necessidade grande, tem uma necessidade de cura, uma necessidade de libertação, uma necessidade de transformação, uma necessidade de relacionamento, que está com problema no relacionamento, que o Senhor entre ali com a sua providência agora, Pai, e desfaça toda a obra do mal, toda a obra de Satanás que tem que cair por terra abaixo, em nome de Jesus. Em nome de Jesus, o meu Deus, o nosso Deus é poderoso, é o Deus Criador dos céus, do mar, da terra e de tudo que neles há. Pai, em nome de Jesus, Pai, recebe a minha oração, recebe a nossa oração, recebe a nossa gratidão e faz, ó Deus, a obra que o Senhor tem para fazer na nossa vida, Pai, porque Tu és um Deus fiel, Pai. Tu sabes daquilo que nós precisamos, Tu sabes daquilo que eu vou falar antes de eu abrir a minha boca. O Senhor é o Deus Todo-Poderoso, Pai. E o Senhor está escrito na Tua palavra, e no Salmos 46, 1, Deus é o nosso refúgio e fortaleza, é o socorro bem presente na angústia e na tribulação. No Salmo 1, o Senhor fala, bem-aventurado o homem que não anda segundo o conselho dos ímpios, nem se detém no caminho dos pecadores, nem se assenta na roda dos escarnecedores. Antes o seu prazer está na lei do Senhor, e nela medita de dia e de noite, Pai. Então, o Senhor é o nosso Deus, o Senhor é o nosso Salvador, o Senhor é a minha rocha, o Senhor é a minha luz, o Senhor é a minha salvação, Pai. Eu confio em Ti, espero em Ti, sei que o Senhor está cuidando de tudo, Pai. As lutas vêm para eu me aproximar mais do Senhor, para nós nos aproximarmos mais do Senhor, Pai, porque muitas pessoas, quando estão na fase boa, a vida está em paz, tranquila, eles esquecem do Senhor. Às vezes a pessoa recebe uma grande bênção e aí já não lembra mais de orar, e só na hora difícil que vai buscar o Senhor, Pai. Mas eu quero buscar o Senhor o tempo todo, enquanto eu viver, a minha vida toda é para louvar, adorar e glorificar o Teu nome, porque Tu és o meu Deus, o meu Pai, que supre todas as minhas necessidades. O Senhor é o Jeová Jireh, o Senhor é o Jeová Rafa, o Deus que cura, o Jeová Jireh, o Deus da provisão. Ó Deus, Tu és o grande Adonai, o Senhor dos senhores. Tu és o Deus Todo-Poderoso, Pai, Criador de tudo que há nesse universo, Pai.
Por isso, olha para mim, olha para nós, para todo aquele que estiver orando aqui, Pai. Receba aquilo que está pedindo e eu também quero receber do Senhor aquilo que o Senhor já tem preparado para mim, Pai. Porque eu te amo, te adoro, Pai, te amo muito, Senhor. Te amo e te adoro porque eu sinto cada dia mais a Tua presença, né, em minha vida, Deus. Em nome de Jesus, sei que o Senhor já entrou com a providência, sei que o Senhor já tem a solução para tudo aquilo que nós precisamos antes de nós abrirmos a nossa boca. Pai, por isso agora eu te agradeço, em nome de Jesus, Pai, eu te agradeço, te louvo, te exalto, te bendigo. O Senhor abençoe a vida desse meu irmão, dessa minha irmã que está orando aí comigo, aquele que entrou para assistir esse vídeo por acaso, mas nada é por acaso, o Senhor tem um plano e um propósito para eles, e que cada um deles, ó Pai, que são inscritos no canal, que eles sejam muito abençoados, aqueles que têm colocado o pedido ali nos comentários, que eles também possam receber a resposta das orações e que o Senhor faça a obra que o Senhor tem para fazer, Pai. Em nome de Jesus, eis-me aqui, envia-me a mim, eu quero viver para a glória do Senhor, Pai. Em nome de Jesus é que eu oro, que nós oramos e te agradecemos. Amém, amém. E graças a Deus. Glória a Deus, aleluia. Glória a Deus, aleluia. Glória a Deus, aleluia, Pai. Eu sinto, Deus, a Tua presença aqui comigo, Pai. Eu sinto a Tua presença aqui comigo, Pai. Porque o Teu Espírito Santo habita em mim, a Tua palavra é verdadeira. Jesus é poderoso, o nome de Jesus é poderoso, o sangue de Jesus tem poder. Obrigado, Senhor, obrigado, meu Deus, obrigado, meu Pai e meu Salvador. Tu és a minha rocha, a minha luz e a minha salvação. E é o que eu te peço e te agradeço em nome de Jesus Cristo, meu Senhor, meu Salvador, nosso Senhor, nosso Salvador, por toda a minha vida. Em nome de Jesus, esse nome tem poder. Amém, amém e graças a Deus.